Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Iniciando o estudo Entendendo a Obsessão, estudo de número 22, nós estamos falando sobre monoideísmo no nosso estudo anterior, né? Nós estamos falando sobre esse tema que é um estado caracterizado pela predominância de uma ideia central. Você só pensa naquela informação que chega ao seu sensório, né, o tempo todo. Então tem pessoas que são assim, elas são fixadas, né, isso leva à loucura, tá, gente? É um processo que leva à loucura. O monodeísmo é um tema complexo e multifário, oferecendo por isso dificuldade a uma abordagem mais abrangente. Importante, todavia, notar que nem sempre resulta de um processo hipnótico induzido por terceiro, como também nem sempre chega a ser, de fato, o produto de uma ação hipnótica consciente. Com efeito, como se nota, às vezes no processo simbiótico, por exemplo, as mentes fixadas em necessidades ou recordações funestas, mesmo sem nenhuma influência hipnótica exterior, unem-se a outras, por sintonia decorrente de afinidade espiritual, induzindo-os a estados semelhantes sem sequer se darem conta do que acontece. Um grande cientista britânico chamado Rupert Sheldrake, ele trabalhou isso aqui de uma forma bem interessante, que ele chama de campo morfológico, ou seja, morfo de forma, né, é uma forma lógica do que está ocorrendo. Então, várias pessoas pensando a mesma coisa e elas ficam unidas naquele pensamento. Tem uma proposta da antropologia, que é uma pesquisa científica muito interessante, chamada o centésimo macaco. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Mas é o seguinte, uma cientista, numa ilha, né, onde tinha muitos macacos, ela coloca batata na areia, próximo do mar, né? Ela coloca batata naquela praia. E os macacos vão lá e pegam a batata e comem. Em determinado momento, uma macaquinha, bem esperta, chega lá, pega a batata e vai lá na água e lava a batata. E aí ela come e fica muito gostoso, porque ela não tem areia no meio e tem um salgadinho na água, né? E pronto, aí o grupo, né, começa a perceber aquilo e começa todo mundo a fazer isso. Todos os agentes ali daquele grupo começam a lavar a batata, né, para ficar mais saborosa e limpa. E aí os outros membros de outros grupos próximos, né, vendo aquilo, também vão fazer a mesma coisa. Até aí tudo bem, né? Só que em determinado momento, outros grupos muito longe dali começam a lavar as batatas também. Começam a limpar o alimento que eles vão comer, lavando lá no mar. Os frutos, né, tudo aquilo. Então, assim, como que isso aconteceu? Isso é o que ele está falando. Cria-se um campo, né? Cria-se uma rede morfológica e aquilo vai se espalhando, né? E as pessoas vão aprendendo pelo processo dessa rede. Por que o centésimo macaco? Porque ele entendeu, esse cientista, que tem um número X de pessoas fazendo a mesma coisa, que aquilo abrange outros campos. Então ele imaginou o centésimo macaco. Quando o centésimo macaco fez isso, então aconteceu criou-se o campo morfológico, desculpa. É evidente que não se sabe se foi o centésimo macaco, mas ele criou um número para que entendesse isso. Então a gente faz isso. Às vezes tem uma pessoa, por exemplo, vamos pegar os centros espíritas no Brasil. Começou com 1, 2, 3, foi criando o campo, foi criando. Hoje nós temos milhares de centros espíritas. Agora, se os centros espíritas começarem, por exemplo, a abandonarem as suas funções principais, isso pode criar um campo também que outros centros vão abandonando. Então nós vivemos numa conexão muito grande, uma conexão de egrégora, né? Ou seja, de uma rede de informações. Por isso que eu tenho que tomar cuidado naquilo que eu faço. Eu posso estar criando um campo, né? Uma rede negativa ou positiva. Por exemplo, uma pessoa má, ela vai influenciando, um grupo fica mal e vai assim e fica aí a maldade. Imagino que o umbral foi criado assim. Então, minha gente,
a vida é muito mais séria do que a gente possa imaginar, né? Ela é muito mais contextualizada e a gente está querendo viver só no pretexto, né? Só no pretexto da vida. Qual o pretexto da vida? Comer, dormir, namorar e fazer uma coisinha lá que me dê dinheiro, me dê poder de compra, né? Mais nada que eu quero, nada. Hoje vai ter um seminário, vai começar às 7 e terminar às 10, lá no centro que eu frequento. Vai uma pessoa lá falar sobre o 100º macaco. Ah, quer saber disso nada, pelo amor de Deus, me poupe. E a pessoa vai fazer o quê? Nada. Nada. Mas não quer aprender. Aí a cabeça dela fica presa nas monoideias. Porque não expande o conhecimento. Espero que isso seja útil a você, tá? Com efeito, como se nota às vezes no processo simbiótico, por exemplo, mentes fixadas em necessidades ou recordações funestas, mesmo sem nenhuma influência hipnótica exterior, unem-se às outras por sintonia decorrente da afinidade espiritual. É o que ele está falando. A nossa afinidade espiritual, né? Induzindo-as a estado semelhante sem sequer darem conta do que acontece. Então você vira um repetidor do processo que chega até você. Então você está num lugar que o pessoal está cantando e batendo caixa de fósforo. Sabe aquilo? Aquela percussão de caixa de fósforo? Tem gente que é expert naquilo, né? Aí você pega a tua caixa de fósforo e vai também. O outro pega e vai. Daqui a pouquinho está todo mundo com a caixa de fósforo. Batendo, sem, às vezes, nem saber fazer isso. Mas ele vai pela indução. Os outros fazem e vai seguir exatamente o que os outros fizeram. Então isso é questão de inteligência. Eu consigo fazer isso. Agora, vamos usar a inteligência para coisas melhores, né? Vamos pensar mais seriamente. Você já teve vontade, não precisa responder para ninguém não, só para você, de fazer um curso em Harvard, nos Estados Unidos, em Princeton, nos Estados Unidos, que são universidades famosérrimas, né? Já teve vontade de ir para Cambridge, né? Para Oxford, para Salamanca, na Espanha, ou para Sorbonne, na França? Já teve vontade? Você já teve vontade de chegar no Acrópole de Atenas e um grande estudioso da filosofia grega vai dar uma aula ali, na escadaria ali perto? Você já teve vontade de ir lá? Ou você foi lá só para beber e comer as iguarias do lugar? É isso, minha gente. Coisas sérias para nossa reflexão. Porque no momento em que eu começo a colocar coisas novas e interessantes na minha cabeça, eu paro com essas ideias fixas dos cometimentos aos erros, tá? De outro lado, como se sabe, há o caso dos obsessores inconscientes dos atos que praticam. Isso é interessante. O obsessor inconsciente, ele obsidia sem saber que está obsidiando, né? Chegaram ao estado de monodeísmo pela ação magnética de inteligências treinadas e más, que penetrando em seu psiquismo pelo caminho da culpa, consegue perturbar-lhes a fisiologia do centro coronário, que é um chakra, né? De modo a impor-lhes ideia de uma visão única, comumente relacionada com seu passado delituoso. Esses espíritos em desequilíbrios são conduzidos à união com outros que lhes correspondem em sintonia, estabelecendo-se o processo de obsessão sem que o agente direto sequer o perceba. Muitos casos, aliás, de obsessão por encomenda acontecem com base nessa técnica hedionda. Então eles chegam e começam a trabalhar na gente coisas das nossas culpas, né? Aí você começa a se sentir culpado. Culpado. Você perde o motivo da vida, muitos suicidam, né? Muitos se cortam. Outro dia eu vi uma história de um rapaz que está empregado, né? Está trabalhando e, se olhar, ele mostrou o braço dele, está todo cortado, o braço dele em horizontal. Não é na vertical, senão ele estava suicidando, né? Buscando suicídio. Ele fazia aquilo para sofrer porque ele sentia culpa. Isso é uma obsessão, gente. Sabe aquele negócio da Opus Dei? Eu não sei se existe ainda, mas que existiu muito, né?
as pessoas do autoflagelamento, isso é obsessão. Então o obsessor quer fazer um mal para alguém, ele começa a induzir a pessoa à culpa. Então se você estiver num caso desse, sai fora. Não tem culpa. Eu errei, então deixa eu corrigir. Entendeu? Deixa eu corrigir, eu errei. Fazer o quê? Não dá mais para voltar lá atrás, como diz o Chico Xavier. Você não pode voltar lá atrás para mudar tudo, mas você pode fazer o bem a partir de agora. Entenderam como é que é? Não ficar com essa coisa, meu Deus, eu sou culpado, porque não sei quem, né, deixou de fazer isso por minha culpa. Não tem nada de culpa. A culpa, ela tem uma coisa chamada desculpa, me desculpa, e a outra chamada reparação. Me desculpa, eu vou reparar meu erro. Aí repara teu erro. Acabou a culpa. Não é? Isso nós temos que pensar seriamente. Essas culpas maiores, né, muitas vezes a reparação delas são nos presídios. Outras são enfermidades. Então tem como recuperar a culpa. Porque se você ficar na culpa, você está se autoflagelando. Aí perde-se o controle sobre a sua soberania, porque você não se sente digno de outras coisas, né, melhores. Então, nesse quadro, caberia menção ainda aos casos, entre outros, de reencarnação com desequilíbrios psíquicos congênitos, a evidenciarem que muitas vezes a cristalização mental, gerando graves disfunções perispiríticas, normalmente no centro coronário cerebral, perdura mesmo depois do choque biológico do nascimento no corpo físico. Ou seja, a pessoa sai do mundo espiritual cheio de culpas, cheio de problemas, e ele vai reencarnar. Só que mesmo aquele choque, né, da reencarnação, aquela coisa do esquecimento do passado, da redução do perispírito na posição de feto, mesmo aquilo ali não cobre a culpa. Ele nasce, ele renasce, né, com muitos distúrbios. O José Luiz fala isso no livro dos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier. Ou seja, ele renasce com aquela culpa, com distúrbio. Ele vai entender como distúrbio, que ele não vai saber que é culpa, que ele não lembra o que é, né? Mas um distúrbio qualquer. Então veja você, quanta coisa que a psicologia, a psiquiatria pode ajudar a crianças, a adolescentes, a adultos, né? Se ela tiver esse conhecimento, se ela aceitar esse conhecimento básico, justo e lógico. Mas ela tem que aceitar isso. Senão ela vai arrumar desculpas. Ah, essa disfunção é porque a mãe do bebê passou a mão nas áreas genitais dele. Ele ficou com distúrbio por causa disso. E eu já ouvi isso, gente. Eu falei, cara, o que é isso? Isso é viagem. Sabe? Isso é viagem. Para com isso. O espírito é soberano. Ele é responsável por aquilo que ele faz, aquilo que ele traz, aquilo que ele leva. É preciso crescer, minha gente. Eu espero que esses estudos estejam sendo observados, né, com o devido cuidado, porque nós estamos tirando isso de informações do mundo espiritual, e de estudiosos do mundo espiritual, como André Luiz, como Emmanuel, e outros mais. Né? Então, comparecendo com distúrbio de natureza psicopatológica, a atrair até tratamento psiquiátrico severo, em que mesmo o eletrochoque, talvez hoje eu não sei se tem mais o eletrochoque, né? Mas tinha antigamente, ou a insulinoterapia comparece como recursos indicados. Ou seja, a pessoa já tem o distúrbio, você ainda joga um choque elétrico na pessoa. Esse choque elétrico que foi muito difundido, isso começou lá na Grécia, né? As pessoas que tinham problemas psiquiátricos, eles faziam um corredor assim, sabe? Escuro, e em cima com algumas aberturas. Então os loucos, né, os dementes ali, eles iam passando ali e lá em cima alguém jogava um balde de água gelada neles, água fria mesmo, né? Eles levavam aquele choque térmico. E aí podiam melhorar. Alguns até davam uma melhorada. Aí depois eles pararam com essa prática e começaram a usar a eletricidade. Então são dolorosas situações de consciências torturadas por imagens danosas do pretérito e que ainda poderão ser amplificadas pela ação hipnótica de perseguidores espirituais cuja influência persista após a reencarnação.
Trata-se, sobretudo, de grave enfermidade espiritual a requisitar tratamento consciente e grande amparo efetivo. Ou seja, centros espíritas, psicólogos, psiquiatras podem ajudar muito nisso. Chegará esse tempo, minha gente, mas vamos trabalhar por ele já, agora. Muito obrigado por você estar aqui. Até o nosso próximo estudo. Fique com Deus.